Então, primeiramente, gostaria de convidar a todos, para abrir as suas Bíblias lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo o já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto hoje, quando nós comentávamos algumas coisas na rádio, ele me saltou muito forte ao coração, essa parte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Nós vivemos um ano atípico, esse ano de 2020, ele tem sido realmente um ano atípico para todo mundo, ele tem sido atípico até mesmo para nós que somos a Igreja de Jesus. Nós passamos aqui na cidade de Pelotas durante quase 2 meses com a igreja fechada, sem podermos termos culto presenciais, por ordem de um decreto da prefeitura. E de uns 2 meses para cá nós começamos a ter cultos, mas com a capacidade reduzida aqui na igreja. E creio que em todo o Brasil tem sido assim. Para muitas pessoas, para todo mundo tem mudado. Tem sido um ano totalmente atípico, esse ano de 2020. E algo que Deus tratou muito comigo é sobre nós nos esquecermos do nosso passado e começarmos a viver sempre muito bem o nosso presente. Algumas escolhas que nós podemos ter tomado errado quando éramos mais imaturos, ou alguma decisão que a gente pode ter tomado errado do nosso passado, foi porque nós não soubemos aproveitar o nosso presente. Nós, durante essa semana, nós temos tratado muito sobre esta questão, de que nós temos sim um valor, que nós temos o valor que Deus ele dá para nós. Ele deu um valor tão alto para nós que ele entregou seu único filho para morrer por cada um de nós. Ele entregou seu único filho, ele entregou Jesus para morrer por cada um de nós. Então, mesmo que as pessoas possam te dizer que você não tem um valor, sim, você tem. Você tem o valor do Filho de Deus que morreu por você. Este é o seu valor. E nesta carta, de Paulo aos Filipenses, ele fala que como se estivesse numa maratona, como se estivesse correndo. Ele diz que ele sabe que ele não alcançou ainda tudo o que ele queria alcançar, mas que ele prosseguia, que ele não estava parado, que ele estava prosseguindo, estava cada vez mais chegando mais perto daquele alvo que ele tinha colocado para ele. Você, nessa noite, o que tem sido o seu alvo? Quem tem sido aquele que você tem direcionado a sua visão? Para quem você tem direcionado? Você tem direcionado a sua visão para Deus? Você tem direcionado a sua visão para o seu trabalho? Você tem direcionado a sua visão somente para a sua família? Para quem você está direcionando a sua visão? Paulo, ele diz que mesmo que ele não tenha alcançado, ele estava prosseguindo.
E muitas vezes a gente para no caminho. Muitas vezes a gente fica como se estivéssemos estacionados. A gente tem um alvo, mas nem mesmo devagar a gente vai até ele. A gente fica parado, fica estacionado. O que tem sido o seu alvo? Paulo, ele diz que ele estava prosseguindo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E na nossa caminhada cristã, nós temos que deixar aquelas coisas que ficaram para trás. Tem uma frase que eu anotei aqui, que tem feridas que só cicatrizam se nós deixarmos elas ser tratadas. Tem feridas do nosso passado, tem coisas que nos magoaram, que nós só vamos cicatrizar, ela só vai ser curada quando nós deixarmos ela ser tratada. Eu até vou fazer uma brincadeira, né, como eu já tenho um pouco mais de idade, né, que no meu tempo de criança, quando tu colocava um remédio, ele ardia. Como criança, a gente não queria que a mãe, que o pai passasse o remedinho, né, no dodói, porque ia arder. Mas o pai e a mãe sabiam que aquele remédio é o que iria fazer cicatrizar aquela ferida. Tem feridas do passado que nós temos que mexer nelas para limpar. Nós não precisamos voltar lá, nós não vamos conseguir voltar lá, mas tem feridas do passado que nós temos que limpar. Tem feridas do passado que nós teremos que tratar elas, colocar o remédio em cima, para que a gente possa nos esquecer daquelas coisas que ficaram para trás. Tem feridas que, mesmo que pareça que vá doer, um pouco pode doer, mas nós temos que tratar. Nós temos que deixar aquelas feridas do passado no passado. Nós temos que tratar elas para elas realmente ficarem no passado. E aí sim, serão somente cicatrizes. Eu mesmo no corpo tenho várias cicatrizes, né? Porque quando era criança, era uma criança bem agitada, né? Hoje eu tenho um filho de 1 ano, eu vejo muitas coisas do meu filho fazendo que eu sei que eu dei muita dor de cabeça para a mãe, né? De querer pular uma janela brincando de jaspion. A minha mãe até hoje conta isso, né? Que eu quis pular uma janela porque eu era o jaspion, e aí fez um dodói. Hoje tem uma marca disso, né? Teve outras coisas, jogando futebol, que foram feridas, mas que foram tratadas e foram curadas. Hoje é só uma cicatriz. É só algo que, como hoje ainda eu lembrei no programa de rádio, muitas vezes o pastor Eliomar fala que o nosso passado, nós temos que olhar ele somente pelo retrovisor. Pelo certo, para quem é motorista, né, sabe que se você estiver andando e você der aquela olhada para trás, pode acontecer um acidente. Então é só pelo retrovisor. As coisas do passado, nós temos que olhar elas somente pelo retrovisor. Nós não temos nem que nos virar para trás para olhar. Não, a gente tem que olhar pelo retrovisor. E como o pastor muitas vezes fala, né? Olharmos da onde Deus nos tirou. Olharmos quem nós éramos quando Deus nos achou. Olhar quem nós éramos quando nós nos convertemos. Olhar quem nós éramos no passado, né? Porque as nossas experiências negativas, nós podemos usar elas para não errar mais. Se a gente fez alguma coisa errado
no passado, né? Se a gente teve uma experiência que não foi assim tão boa, nós temos que somente olhar para ela e ver, olha, ali não foi bom, ali eu tive um dodói, então não vou fazer mais isso. Eu vou dizer que depois que eu pulei a janela brincando de jaspe, eu nunca mais quis aquilo. Então eu aprendi que se eu fizesse aquilo ali, ia me causar um problema. Então nós temos que pegar, quando nós olharmos para o nosso passado e vermos, olha, eu tenho aquela experiência que não foi tão boa assim. Eu tenho aquela experiência que, se possível, eu gostaria até de apagar da minha memória. Então, a gente pega essa experiência e usa ela para não fazer de novo. A gente usa ela para não cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Gostaria de ler mais um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Aqui Paulo, ele falando aos coríntios, ele fala: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, mais uma vez ele está nos mostrando que se nós não tivermos um alvo, se nós corrermos sem saber para onde estamos indo, é em vão. Seria como se a gente estivesse numa luta, né? Aqui ele fala de dando socos no ar, esmurrando o ar. Para quem conhece um pouco de artes marciais ou de boxe, alguma coisa, se você ficar só dando soco no ar, você não vai ganhar aquela luta. Você não vai ter, né? Não vai ganhar do seu oponente naquele momento. Então, ele diz: eu não corro como quem corre sem um alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, nós temos que ter um alvo. Nós temos que nos fixar em algo. E a Bíblia ainda nos diz: olhando atentamente para o autor, o consumador da fé, Jesus. Nós temos um alvo. Nós temos para onde olhar. Nós temos para quem olhar. Nós costumamos falar, né, na rádio, o pastor Eliomar sempre nos chama muito a atenção sobre isso, porque nós não pregamos uma religião, nós pregamos o Cristo. Nós pregamos aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Nós pregamos aquele que deu a vida por nós. Religião, ela não pode fazer nada. Nós estaríamos somente seguindo regras, nós estaríamos somente seguindo doutrinas, mas não, nós temos a quem seguir. Nós temos o Cristo. Nós temos aquele que, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a forma humana e ele veio para essa terra. Ele se fez carne por cada um de nós. E nós temos para quem olhar, nós temos aonde fixar o nosso olhar, nós temos aquele alvo para que a gente possa seguir correndo como quem corre, olhando para um alvo, tendo um alvo. Se nós corrermos sem saber para onde estamos indo, nós vamos nos perder. E infelizmente é isso que a gente tem visto muito. Nós temos visto muitas pessoas correndo no seu dia a dia e acabando se perdendo. Porque elas correm, mas nem sabem o porquê estão correndo. Correm tanto por um trabalho e acabam sendo demitidas. Correm tanto por pessoas e acabam se frustrando. Por isso nós temos que colocar o nosso alvo em Cristo. Nós temos que colocar o nosso alvo
naquele que é o consumador da nossa fé. Nós temos para quem olhar, nós temos o nosso alvo. Tem uma canção até do Kleber Lucas que fala isso: o meu alvo é Cristo, o meu alvo, ele tem que ser Cristo. Que cristianismo nós estaríamos vivendo se Cristo não fosse o nosso alvo? Que cristãos nós seríamos se nós não tivermos na nossa vida Cristo como centro, Cristo sendo o alvo das nossas vidas? Seria somente ir na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não importa o dia? Que cristãos nós seríamos se nós estivéssemos olhando somente para aquilo, o que Deus pode nos dar? Nós temos sempre que olhar para quem Deus é e não para quem Ele pode nos dar. Algo que durante essa semana tem me chamado muito a atenção, desde o domingo passado, quando o pastor ministrou aquele texto lá em Mateus, para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. Algo que tem me chamado muito a atenção, esse texto. Por alguns problemas particulares, eu comecei a me projetar daqui um mês, daqui 2 meses, como seria o meu amanhã. E eu tive que parar por um momento e dizer: Senhor, o meu amanhã está nas tuas mãos. O meu passado eu não posso modificar, mas o meu futuro eu posso modificar se hoje eu fizer a coisa certa. Se hoje eu fizer aquilo que é certo, o amanhã eu não terei com que me preocupar. O amanhã a Deus pertence, mas nós temos que viver, como eu disse, viver o hoje. O nosso presente, o único momento que é realmente nosso é o nosso presente. O nosso passado nós não vamos ter como mudar. E se nós não mudarmos o hoje, nós nem sabemos se teremos um amanhã. Nós nem sabemos como será o nosso amanhã se nós não mudarmos hoje. Algo que durante essa semana eu falei mais de uma vez: não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixa para se converter amanhã o que você tem que se converter hoje. Não deixa para pedir perdão amanhã para a pessoa que você tem que pedir perdão hoje. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, nós ainda estamos vivos, Cristo ainda não voltou, então nós ainda temos tempo. Nós temos que fazer o hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã, por exemplo, estaremos vivos, porque a nossa vida não é nossa, ela é de Deus. Hoje até eu comentei algo, sobre o meu pai, que num dia estava bem, no outro dia estava doente. A gente não sabe, mas glória a Deus, como eu falei hoje, que durante os dias que nós estávamos na rádio, ele era um ouvinte da rádio. Mais de uma vez eu consegui falar para ele sobre o plano de salvação. E ainda dentro do hospital, eu consegui falar para ele sobre isso. Eu consegui pregar o evangelho para ele. Mas quantas pessoas que às vezes a gente chega tarde. Quantas pessoas que a gente deixa o amanhã. Não, amanhã eu falo. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu me desculpo com a pessoa. E a gente fica depois com aquele sentimento de: poxa, eu podia ter feito antes. Quantas pessoas, amigos, que muitas vezes nós deixamos de falar de Deus, de falar do Evangelho para elas,
Não, amanhã eu falo, outro dia eu vou ter outra oportunidade, e a gente acaba não tendo uma oportunidade. Então nós temos que viver o hoje. Nós temos que fazer aquilo que a gente tem que fazer é hoje, não é deixar para amanhã. Pregue, fale de Deus, fale de Jesus para as pessoas. Não deixa para amanhã, não deixa para você ficar depois com aquele sentimento de eu podia ter feito e não fiz. Eu podia, ter melhorado com aquela pessoa, eu podia ter pedido perdão, como o pastor Wagner hoje disse até no programa de rádio, se possível, liga para a pessoa fez alguma coisa para você, liga, olha, eu te libero o perdão, me perdoa também, não deixa para amanhã, viva o seu hoje, é hoje, o seu dia é o hoje, não é o amanhã, não é o ontem. Não espere, algo que muitas vezes, eu já até comentei isso com os pastores aqui da igreja, que às vezes eu esperava, não, se Deus me direcionar, eu vou falar dele para aquela pessoa. Não, queridos, todas as pessoas precisam de Deus. Muitas delas, nem sabem, mas elas precisam. Todos carecem de Deus, todos nós precisamos dele. E por que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que Jesus venha e fale dele para aquela pessoa? Ele mesmo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para todo mundo, é para todas as pessoas. Nós temos que pregar o evangelho para as nossas famílias. Nós temos que pregar o evangelho no trabalho onde a gente estiver. Nós temos que falar de Deus. Como queremos ter filhos na fé se a gente não abre a boca? O próprio livro de Romanos diz isso, Como irão conhecer se não tem quem fale? Como irão ouvir? Como irão conhecer Jesus se não tem quem vá lá, quem se disponha a muitas vezes mandar uma mensagem? Como a gente tem pedido muitas vezes, olha, tem uma mensagem, tem te abençoado, passa para pessoas, manda o link da rádio, manda um bom dia, olha, Jesus te ama. Às vezes tem pessoas que estão esperando por algo pouco, estão esperando só um Jesus te ama. Eu conheci há muitos anos atrás uma menina que se converteu com um rapaz que trabalhava com ela, e ele pegou uma borrachinha de dinheiro, Atílio, acho o nome, Atílio, e escreveu na borrachinha, Jesus te ama, e entregou para a menina. E ela ficou olhando, pô, legal. Anos mais tarde, eles acabaram até se casando. Viu só? Ele conseguiu ganhar ela para Cristo e ainda conseguiu ganhar para ele. Ganhou ela para Cristo e ainda ganhou para ele. Só com uma pequena palavra. Não é aquele ser chato, tá sempre dizendo, olha, Jesus te ama, isso, aquilo, aquele outro, tu tem que vir para a minha igreja. Até porque nós sabemos que nós não iremos convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a nossa parte é falar de Deus. A nossa parte é falar de Cristo. É falar daquele que veio e que morreu por nós. Então nós temos que começar a deixar o nosso passado no passado. E a partir do tempo que se chama hoje, que nem a minha pastora gosta de falar, a partir do tempo que se chama hoje, nós mudarmos e vivermos uma nova vida. Eu até separei aqui o texto que nós temos, que foi direcionado aos nossos líderes para esse ano, que é lá em Isaías 43, a partir do verso 18, que diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo,
vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que maravilha esse texto. Quando o pastor e a pastora, né, nossos líderes tiveram esse texto, Deus inspirou eles para este texto, né, que seria o texto do ano de 2020. Nós nem sabíamos do que iríamos passar, mas que nós sabemos, nós vamos passar. Nós temos um alvo, nós vamos esquecer aquilo que se foi, nós vamos ver lá na frente, né? Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo. Como a pastora Grace há poucos dias ministrou, como nós vamos sair dessa pandemia? Como será o pós? Nós já estamos trabalhando para nós sairmos dela? Ou nós ainda estamos parados esperando ela terminar? Não, a gente já tem que começar a trabalhar agora. A gente já tem que começar a fazer agora. Está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos do ermo. Vejam só que maravilha, queridos. Nós temos que esquecer do passado. Nós temos que esquecer aquelas coisas que ficaram para trás. Não viver mais no passado. Nós, daqui uns anos mais, o que nós diremos para os nossos netos? O que nós vamos dizer sobre 2020, sobre a pandemia? Olha, eu fui aquela pessoa que eu fui para a rua, eu falei de Cristo, eu mandei mensagem, tinha WhatsApp, tinha Facebook, tinha Instagram, tinha YouTube, eu falei? Ou nós vamos ser aquela pessoa que dizer, não, eu fiquei só em casa, né, olhando televisão, fiquei olhando notícias. Esse é o tempo que nós temos para nos preparar. É a partir de hoje. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo olhando coisas do passado. Nós temos que prosseguir para o nosso alvo. Nós temos o nosso alvo. Nós não podemos ficar como se dando soco no ar. Não, nós temos que correr, nós temos que ter um alvo, nós temos que olhar, nós temos que ver adiante. Porque quem nos espera é Cristo. Amém? Tem mais um texto, né? Só para nós terminarmos essa ministração, que também foi um texto, né, que nos foi dado esse ano, que é lá em Apocalipse 21:5, que diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. E é nisso que nós temos que nos apegar. É a promessa de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. O mundo pode estar dizendo, o telejornal pode estar dizendo que o Brasil está em crise, que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. É a hora de nós nos levantarmos. Como foi, né? Eu vou falar várias vezes sobre o programa de rádio, porque foi falado essa semana, não importa a idade que você tenha, você pode ter 10, 15, 50, 90 anos, você tem importância, você tem um valor, você tem o valor, aquele valor da morte de Cristo por você, e você pode ainda fazer. Nunca é tarde para dizermos para uma pessoa que Deus ama ela. Nunca é tarde para dizermos para uma pessoa o que Cristo fez por ela. A gente sabe, muitas pessoas, elas gostariam de conhecer o Cristo, mas você não pode apresentar para ela somente uma religião. Você não pode apresentar para ela somente a placa de uma igreja. Você tem que mostrar para ela o autor, o consumador da nossa fé. Você tem que mostrar para ela o alvo. Mas como iremos mostrar se nós não estivermos olhando para esse alvo? Então, hoje é o dia. Começa hoje. Não dá mais para perder tempo. Nós temos que focar. Nós temos que ter um foco. Não correr mais desesperado, sem saber para onde está indo, ou dando socos no ar. Não. Nós temos que olhar firmemente para Cristo, o autor consumador da nossa fé. Hoje Amém? É o seu dia. Não deixa para amanhã. É hoje. Não espera
o amanhã para falar de Deus. Não espera o amanhã para se converter. É hoje. A partir de hoje. Hoje é o seu dia. Marca no seu calendário. Marca, a partir desse dia eu vou mudar a minha vida. A partir desse dia eu quero ter um novo recomeço. Desde durante a tarde, eu tenho tido uma direção de fazer algo que eu tenho certeza que tem alguém em casa que ainda não confessou a Jesus Cristo. Então, se você quer hoje confessar a Jesus Cristo, mas eu já vou numa igreja, eu já participo, mas a Bíblia nos diz que se com o coração crermos e com a boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, então nós seremos chamados de filhos de Deus. Então, você que está em casa agora, está assistindo essa live, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, você pode fazer essa confissão. Você pode dizer, você diz o seu nome e fala: eu me arrependo dos meus pecados e aceito a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da minha vida. Este é o seu momento. Não espere para amanhã. Faça hoje. Amém?